Uhum. Opa! Então, boa noite a todos e a todas, né? Que alegria imensa poder ver a todos, felizes aqueles que puderam estar aqui hoje. E antes de nós fazermos a prece inicial, eu queria falar um pouquinho dos trabalhos que nós temos aqui na casa, acho que todo mundo já sabe, né? Nós temos o trabalho da sopa de terça-feira, nós temos trabalhos voluntários para todos os gostos e para todos os horários. Bazar, costura, sopa, evangelização infantil, a educação das crianças no sábado, grupos de estudo praticamente a semana todinha, né? Segunda à tarde, segunda à noite, terça, nós temos quinta, enfim, nós temos até no sábado, nós temos
estudos e temos o coral que está precisando de vozes. O nosso coral também. Sempre são bem-vindos. Quem quer cantar, né? Cantar é tudo de bom na vida, né? Então, sintam-se todos bem-vindos e acolhidos nos trabalhos voluntários da casa. Porque fazer o bem é o único caminho que Deus se comunica com os homens na terra. A gente vai falar disso no finalzinho de hoje. Então é isso. Vamos então elevar nossos pensamentos até Jesus, aquele que é nosso mestre incomparável de todas as horas, e agradecer por termos estado aqui hoje. Mas que Ele possa enviar os seus emissários do amor e que estendam suas mãos generosas sobre as cabeças de cada um de nós, derramando as suas bênçãos, o seu consolo, despertando os ouvidos de nossa alma para os ensinamentos que aqui viemos buscar. E que possamos todos nós, nesse momento, sermos colaboradores deste trabalho, porque desde que adentramos nesse salão estamos sendo ajudados. Que assim seja. Então, a nossa conversa de hoje, o tema é semeador de parábolas, e algumas pessoas me procuraram no privado. Estela, você errou o título? Eu disse, não, não errei o título. É semeador de parábolas, não a parábola do semeador. E eu vou contar por quê. Intencionalmente a gente fez isso. Eu vou falar da parábola do semeador, tá? Mas a intenção do título de hoje é despertar em nós o interesse, despertar em nós o interesse sobre os textos evangélicos, sobre os textos bíblicos. Por quê? Diferenciar um texto bíblico e extrair o espírito dessa letra é o objetivo, é o propósito de quem lê e estuda um texto bíblico. Então, as parábolas ou ensinos parabólicos, que é por meio de parábolas, era uma tradição judaica da época. Então, é importantíssimo que nós, para extrairmos o espírito da letra, conheçamos o contexto onde e por que aquilo foi escrito. Foi tomado nota. Até porque os ensinos de Jesus, ou os ensinos do Velho Testamento, dos nossos patriarcas, e depois do Novo Testamento, na segunda revelação, na Arca da Aliança, todo ele foi transmitido oralmente. Oralmente. Então existe a tradição oral. Muito depois é que isso foi sendo tomado nota. Então acredita-se que Jesus, por exemplo, repetiu muito as mesmas coisas, a ponto de despertar nos seus ouvintes curiosidade tal para que se ficasse pensando naquilo. Porque Jesus, esse aqui, tal como deve ser, de cabecinha coberta, ele elaborava magnificamente as suas parábolas. É importante que nós saibamos, nessa introdução, que 70% das parábolas de Jesus são respostas a uma pergunta. Mais de 70% das parábolas são respostas. Mas o que acontece comumente é que nós apenas lemos as respostas. A gente não vai lá na pergunta e no contexto. Por isso que aliás, a grande maioria das parábolas acaba sendo o quê? Difícil de serem interpretadas. Isso mesmo, entendidas, interpretadas. Por quê? Porque a gente vê a resposta. A gente não foi lá na pergunta e não viu o contexto.
Tem um teólogo protestante chamado, estava vendo o livro dele, chamado, desculpa que eu não sei o nome, é um cara sensacional. Joaquim Jeremias, é um teólogo protestante, ele é um dos únicos autores hoje que interpreta as parábolas no contexto onde elas foram escritas. E aí eu só queria lembrar uma coisa nessa introdução. Allan Kardec, no capítulo 1 e na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, ele tem um item lá que chama-se Contexto Histórico-Cultural. Quem lê e estuda o Evangelho segundo o Espiritismo sistematizadamente, desde a primeira página da introdução até tudo, vai encontrar lá uma introdução histórico-cultural. Por que Kardec se preocupou em colocar a história e a cultura do tempo de Jesus? Está lá na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Porque essa contextualização é primordialmente importante para nós entendermos tudo que viria após. Uma parábola, uma resposta, ela está inserida num contexto histórico-cultural daquela época. Então, cabe a nós, estudiosos dos textos bíblicos, remontarmos 3.500 anos atrás, 2.000 anos atrás, para entendermos o contexto histórico-cultural onde aquilo se deu. Porque se nós formos ler os textos bíblicos hoje, com as lentes de hoje, nós ficaremos na superficialidade da interpretação. Quando simplesmente não interpretaremos nada. Jesus, ele tinha uma maneira de escrever, de falar as parábolas de acordo para o ouvinte dele do momento. Eu vou dar um exemplo. A parábola da dracma perdida e da ovelha perdida, se a gente for ler a parábola das dracmas e a parábola das ovelhas perdidas, nós vamos ver, tem o mesmo sentido, quando você extrai o espírito da letra. Porém, ele falou das dracmas para os fariseus e das ovelhas perdidas para os pastores que estavam ouvindo ele. Jesus, inteligentíssimo, o espírito mais puro, sabia o que estava fazendo. Então, ele dava respostas ao contexto de acordo para quem estava ouvindo ele. Quando ele estava com o doutor da lei, e o doutor da lei perguntou para ele como isso pôde se dar, que resposta ele deu para o doutor da lei? Como lês isso? Como lês isso? Como você lê isso? É como você está lendo isso. Veja, Jesus já naquele tempo deu a resposta para o doutor da lei. Então, mas como que você está lendo isso? Que óculos você está pondo para ler isso, interpretar isso? Por isso que você não entende. E interrompeu a conversa ali com o doutor da lei, ele não continuou. Por quê? Se eu te falo das coisas da terra e tu não me entendes, quiçá eu falar das coisas do reino do meu pai. E continuou a conversa falando de Moisés, que era o que o doutor da lei sabia. Percebe? Então, com que óculos nós estamos lendo? Se Jesus já perguntou isso para o doutor da lei, que óculos você está lendo para ler isso? Como lês? Está lá no hebraico, na tradução original. Como lês isso? É porque Jesus tinha preocupação de nós estarmos interpretando no contexto histórico. Né? Então, era uma prática, falar em parábolas, muito comum com os judeus.
Então era muito comum, por isso que Jesus usava as parábolas. E as parábolas de Jesus, elas são curtas, porém elas são poderosas. Elas causavam impacto e elas podiam ser o quê? Memorizáveis. Então as parábolas são curtas, são poderosas e são memorizáveis. Ele sabia o que estava fazendo. E sabia que aquilo ia se reproduzir na tradição oral, como foi escrita a Cabalá, ou como foi escrita a Torá, na tradição oral, e depois que aquilo foi tomado letra. Por quê? Porque os papiros e os pergaminhos eram muito caros para se escrever. Era muito caro, né? E os escribas, que eram os responsáveis por isso, cobravam muito dinheiro na época para escrever qualquer coisa. Então nós temos que entender que quando aquilo foi colocado no papel, quando a Torá foi escrita, ela foi escrita da direita para a esquerda, um monte de coisa junto, sem ponto, sem vogal, sem vírgula, sem absolutamente nada. É um bloco de pauzinho para lá, pauzinho para cá, sem ponto, sem vírgula, sem vogal. Se nós não entendermos isso, então, quando enrolava o pergaminho, enrolava assim para você abrir do meio para frente. A parte principal estava no onde? No centro. Na hora que você abre o pergaminho, você já olha o que é principal, que está no centro, depois que você vai ler. Então veja que esse contexto histórico-cultural, porque Jesus falava assim, e só no século IV depois de Cristo, é que os textos bíblicos e evangélicos passaram a ter o quê? Título, capítulo, versículo, pontos e vírgulas. No século IV depois de Cristo, né? Não tinha título. Não tinha título. Quando vocês ouvirem a entrevista do Haroldo, que ele traduziu do grego original, o Novo Testamento, o único tradutor brasileiro vivo que traduziu do grego direto para o português, nosso querido Haroldo Dutra Dias, o Haroldo fala, muita coisa daqui, eu que dei o título. Por quê? Porque não tem lá, no grego. É um bloco de coisinhas, símbolozinhos. Então, quando você extrai do original, não tem título, não tem tema, não tem capítulo, não tem versículo, não tem nada disso. Isso foi no século IV depois de Cristo, tá? Então, esse contexto sócio-histórico que eu estou dando é para a gente, quando a gente for falar de parábola, que isso já esteja nas nossas mentes, que parábolas são respostas, que eu tenho que ir lá conhecer o contexto histórico, senão vai ficar sem sentido. E a gente vai passar a nossa vida tentando entender uma parábola, extrair dela o espírito, senão a gente fica só na letra, né? Então, para entender um pouquinho por que Jesus falava em parábola, porque as parábolas dele eram curtas e poderosas, porque elas deveriam ser memorizáveis e causarem o que? Impacto para quem ouvia. Quem ouvia, gente? Além dos fariseus e doutores da lei, eram os pobres e oprimidos da época. Eram pastores, eram mulheres, viúvas, eram agricultores, eram doentes, leprosos, paralíticos, cegos. Quem que seguia Jesus? Era para esses que Jesus falava, porque ele veio para salvar. Ele veio para nos salvar. Então era para esses que ele falava. Então, como é que ele podia falar para um pastor, para um agricultor, para uma dona de casa, uma viúva, para indivíduos em extremo sofrimento físico e moral, oprimidos pelo povo romano, né? Escravos pelo povo romano? Como é que ele podia falar para essas pessoas? E aí, entendendo todo esse contexto, quando a gente chega na parábola do semeador, por que eu quis, assim, me veio de falar
isso tudo? Porque quando ele falou a parábola do semeador, olha só como as parábolas de Jesus são paradoxais. O que é um paradoxo? É uma contradição. E por que Jesus falava essas contradições? Porque o ensinamento estava na contradição. Porque o grande ensinamento da parábola estava geralmente por ela ser um paradoxo, por ela carregar no fundo uma contradição. Então, na parábola do semeador, o que a gente pensa? Um semeador saiu a semear. Tá bom, o semeador saiu a semear. Bom, se o semeador saiu a semear, vamos interpretar agora. Nós vamos tirar o espírito da letra. O semeador saiu a semear. O que nós interpretamos? Que alguém saiu com um saquinho de semente, certo? Para semear? Tá. Onde que a gente semeia? Na terra. Numa terra? Como que é essa terra? Adubada, preparada, arada, né? Uma terra arada. Porque senão, como é que aquela semente que eu vou semear vai produzir alguma coisa? Então, vamos interpretar. Um semeador saiu a semear. Ué, se o semeador, o agricultor saiu a semear, ele já preparou essa terra, ele já arou a terra, ele já adubou essa terra está pronta para semeadura. Mas a parábola começa assim, o semeador saiu a semear. Tá, saiu a semear, ótimo. Esse cara tá doido? Porque parte da semente ele jogou na beira do caminho, o sol secou, outra parte da semente caiu nas pedras e não germinaram, outra parte caiu nos espinhos. Ué, mas que semeador doido é esse? Alguém semeia na pedra? Alguém semeia no espinho? Olha a contradição, nós vamos tirar o espírito. Olha a contradição da parábola. Porque o semeador deveria semear num terreno arado, num terreno pronto, num terreno adubado. Mas que semeador é esse que semeou na pedra, no espinheiro, na beira do caminho? E um pouquinho só caiu em terra boa. E aí, essa daí germinou 1 para 30, 1 para 60 e 1 para 100. Tá, mas caiu um pedacinho da terra boa. Mas quem arou? Tinha terra boa, então? E quem preparou a terra boa? Quem? Estão conseguindo ir comigo? Ver como uma parábola é cheia de contradições, que é por aí que a gente tem que tentar interpretar? Bom, o semeador saiu a semear, mas o solo não estava pronto. Caiu semente na pedra, no espinho, na beira do caminho e um pouquinho em terra boa. Mas essa terra boa alguém preparou? Ué, mas no começo ele só tinha coisa ruim, só tinha pedra, espinho e beira do caminho no sol. Então quem preparou esse pedacinho bom? Então são perguntas que quando a gente está extraindo o espírito da letra, a gente começa a se perguntar, mas caiu o meu negócio daqui. Como é que chama isso? Microfone. Desculpa. Obrigada. Vai pôr de novo? Quem mexe a mão, você já viu, né? Muita mão mexendo. Então, por terem essas contradições, é ali que estava a lição. Era ali, porque as pessoas ficavam pensando, ué, mas semeou, caiu aonde? O que aconteceu? Secou, veio o passarinho e comeu, nada ali germinou, um pedacinho só caiu em terra boa. Mas quem preparou essa terra? Essa terra não estava preparada. Então a gente começa a pensar exatamente assim é que se extrai o espírito da letra. E daí, vamos lá, no caso da parábola,
Quem era o semeador? Jesus, todo mundo está de acordo ou alguém acha que era outro semeador? Vamos ver. É esse? É Jesus? Pois é ele, tá? Mas Jesus semeou na pedra, no espinho, na beira do caminho, o passarinho veio e comeu, e só o finzinho ficou na terra boa. Então esse cara aqui é doido, né? Então vamos extrair agora. O que eram as sementes? O que eram as sementes? As sementes eram as bênçãos dos céus. As sementes eram o evangelho, as bênçãos do evangelho dele. O que caía, a semente, era as suas palavras de amor, a sua semeadura de paz, a promessa de que o reino de Deus estaria instalado em nossos corações um dia. Tudo que ele veio ali fazer eram as sementes. E quem eram as pedras, os espinhos à beira do caminho? Quem? Nós. Aqueles homens que estavam em momentos diferentes do seu processo evolutivo. Então, as palavras de Jesus, semeadas num coração empedrado, não ia para frente, minha mãe falou. As palavras de Jesus num coração que só tem espinho, o que acontece? Também não vai germinar. As palavras de Jesus, o seu evangelho de amor, que caiu num coração indiferente, na beira do caminho, o que acontece? Não germina. Então, e por que então Jesus quer distribuir as suas palavras, o seu evangelho de amor, as suas bênçãos dessa forma? Porque as bênçãos caem do céu indistintamente. As bênçãos caem para todos igualmente. Essa é a mensagem da parábola. As mensagens do amor chegam para todos igualmente. E aqui eu trouxe uma analogia, quer ver que bacana, quando eu estava fazendo a palestra? No capítulo 25 do livro Os Mensageiros, no capítulo 25, Ismália, André Luiz e aquela equipe ali, Aniceto, Ismália, André Luiz, conhecido de todos nós, estavam num pavilhão onde tinham espíritos altamente endurecidos e sofredores. Alguns nem forma humana tinham mais. Eles estavam imóveis, se vocês se lembram do capítulo 25 do livro Os Mensageiros? Eles estavam imóveis, eles já não se mexiam mais, mas a sua mente estava em profundo sofrimento. Em profundo sofrimento. Quando André Luiz chegou nesse pavilhão, o Aniceto descreveu a cena para o André Luiz. Há uma equipe lá, o André estava fazendo parte. Vocês lembram do capítulo 25? Esse capítulo é bem emblemático, inclusive. E a Ismália estava compondo a equipe. E antes deles começarem os trabalhos, a Ismália vai fazer uma prece. E quando a Ismália começa a fazer a prece, é como se flocos de neve caíssem. Eu estou tentando traduzir o que está lá no livro, tá? Como se flocos de neve caíssem sobre todo o pavilhão, sobre todos que estavam ali, igualmente. O Aniceto explica para o André Luiz que esses flocos são forças pensamento.
Estava caindo aqueles flocos, aquela música, igualmente sobre todos. Igualmente sobre todos. E como cada um reagiu, hein? Lembram? Os espíritos sofredores, cada um reagiu de um jeito. A própria equipe ali recebeu de outro jeito as forças de pensamento. E eu vou falar, senão eu vou falar o capítulo inteiro aqui, cheguem em casa, pega o livro Mensageiros, vão ler o capítulo 25, é maravilhoso. A Ismália absorve de maneira diferente. E Aniceto chama a atenção do André Luiz para isso. Por que que a Ismália, que estava fazendo a prece, e por meio daquele chakra cardíaco dela, e consegue emitir esses flocos sobre todos igualmente, mas para ela a absorção era diferente. Daí eu vou resumir. Porque o amor da Ismália era um amor universalista, um amor altruísta, um amor indistinto para todos. Então, além dela emitir, ela também absorvia muito mais e mais diferenciadamente dos demais. Em segundo lugar, a absorção era do Aniceto. Terceiro lugar, os membros da equipe, e André Luiz lá no cantinho, ficou o último. Porque o nosso amor ainda é seletivo. Então, a capacidade de absorver vai variar do estágio evolutivo que cada um está. Alguns de nós ainda temos os corações empedrados. Alguns de nós ainda temos os corações cheios de espinho. Alguns ainda temos o coração na indiferença. Mas as bênçãos chegam igualmente para todos, mas serão absorvidas de maneira diferente. Vai depender da nossa capacidade de amar e de receber essas dádivas. E de como anda o nosso coração, né? Então, a semente cai igualmente sobre todos os tipos de terreno. Sobre a pedra, sobre o espinho, sobre tudo. As sementes vão cair igualmente. Mas a capacidade de absorver e transformar essas forças de pensamento, esse amor de Deus, é especialíssima, é individual. Vai depender de cada um de nós, de como está o nosso coração, né? E aí, os corações muito produtivos vão produzir 1 para 100, os menos 1 para 30 ou 1 para 60. É isso que Jesus estava querendo dizer. E aí, queridos, fica a seguinte mensagem: o Pai visita os filhos necessitados através de seus filhos servidores. Nós somos os intermediários do semeador. E está na hora de pensarmos em como estamos servindo ao Pai. Se estamos sendo esse intermediário, porque Deus age através dos filhos bons que Ele tem. Através dos filhos servidores, que estão dispostos, mas não é aqueles que estão prontos, são aqueles que estão sendo preparados. Porque Jesus não escolheu ninguém pronto. Lembra? Não tinha nenhum espírito puro com Jesus no seu evangelho. Aliás, estava bem longe disso.
Aliás, do Velho Testamento até a chegada de Jesus na Terra, não tinha nenhum espírito puro. Só Jesus. Então, não se deve, a mensagem que fica hoje é: não devemos exigir que alguém receba mais do que é capaz de absorver. A gente quer martelar o outro. Ninguém absorve mais do que está com a capacidade naquele momento. Estamos todos a caminho. E isso faz com que nós entendamos as diferenças individuais de cada um. E que eu só vou absorver aquilo que eu estou preparado para absorver. A semente, quando cair sobre mim, vai encontrar que tipo de terreno para ser germinada. E a segunda lição que eu deixo é que ser um canal, ser um intermediário dessas sementes divinas é um segredinho que ninguém queria contar para a verdadeira felicidade que pode sim começar aqui na Terra. Porque Jesus não escolheu os preparados. Jesus prepara os escolhidos. É diferente. E será que a gente estava na turma dos 500 da Galileia? A gente estava nos 500 da Galileia, Quinha? Os 500 da Galileia saíram de 2 em 2 e assim começa a Boa Nova. Assim começa a história da Boa Nova. E aí fica essa mensagem para nós hoje sobre o semeador de parábolas. E toda vez que vocês lerem uma parábola, lembrem-se, é uma resposta a alguma pergunta, a algum contexto. Vai lá, volta 3.000 anos atrás, vamos ver o histórico-cultural daquilo lá, para eu poder extrair o espírito da letra. E poder, então, me fortalecer e me melhorando o meu terreno para absorver melhor, porque o amor de Deus cai sobre todos nós, indistintamente e igualmente. Tá bom? Boa noite a todos, muito obrigada. Agora tem evangelho.